Tem gente que entra em um relacionamento, mas nunca entra por completo. Ama, mas fica em alerta. Se entrega, mas não totalmente. Confia, mas sempre deixa uma porta aberta para fugir. Porque existe uma parte dela que aprendeu algo muito cedo: que confiar é perigoso, mostrar vulnerabilidade e precisar de alguém é perigoso. E então ela passa a vida inteira tentando parecer forte. Mas por trás dessa força existe uma ferida. Uma ferida que ensinou esse adulto que para ele não baixar a guarda, porque ele vai se machucar. E talvez seja por isso que tu não consegue confiar. Olá, eu sou a Gisele. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Aqui é um espaço onde fé e terapia caminham juntas. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, curta e siga o canal para acompanhar os próximos vídeos. Esse é o quarto episódio da série As Feridas Invisíveis da Infância. Uma série onde estamos explorando as feridas emocionais que surgem nos primeiros anos de vida e continuam influenciando nossos relacionamentos, emoções, comportamentos e decisões na vida adulta. No primeiro episódio, falamos sobre a rejeição. No segundo, sobre a ferida do abandono. No terceiro, sobre a ferida da humilhação. E se tu não assistiu nenhum episódio ainda da série, sugiro ver cada capítulo anterior, porque eles vão te ajudar a compreender o teu funcionamento na vida adulta. E hoje vamos falar sobre a ferida da manipulação, uma das feridas mais silenciosas, porque ela faz a pessoa parecer forte por fora, enquanto vive em constante vigilância por dentro. Talvez tu tenha dificuldade de confiar, não porque as pessoas fizeram algo de errado, mas porque tu já está esperando que façam. Talvez tu esteja sempre analisando intenções, observando comportamentos, tentando entender o que existe por trás das palavras. Talvez tu tenha dificuldade de pedir ajuda, de depender, dificuldade de admitir que precisa de alguém. Porque existe uma voz silenciosa dentro de ti, dizendo: não seja ingênua, não baixe a guarda, não confia demais. E então tu se torna forte, muito forte. Resolve tudo sozinha, sustenta tudo sozinha e carrega tudo sozinha. Mas paga um preço bem alto por isso. Porque quem nunca se sente segura para confiar, também nunca consegue descansar completamente. Está sempre atenta, sempre preparada, sempre se protegendo. E isso cansa mais do que parece. E aqui existe algo muito importante. A criança ela não nasce desconfiada. A criança nasce confiando. Ela acredita, ela se entrega, ela se conecta, ela ama. Mas em algum momento ela aprende que confiar pode machucar. A ferida da manipulação surge em uma fase em que a criança começa a desenvolver identidade. Ela tem percepção de valor, poder pessoal, autonomia, e é justamente nessa fase que ela deveria aprender algo importante, que ela pode ser amada simplesmente por existir, mas nem sempre é isso que acontece. Algumas crianças aprendem que o amor vem acompanhado de condições, que a atenção vem acompanhada de cobrança, que o carinho vem acompanhado de expectativa, que a aprovação vem acompanhada de performance. Então ela começa a perceber algo. Toda vez que ela recebe afeto, ela precisa entregar alguma coisa em troca. Toda vez que ela precisa agradar, ela precisa corresponder, precisa performar, precisa atender expectativas. E sem perceber, a criança entra num jogo emocional que nem sabe que está jogando. Ela aprende que o amor não é recebido, ele é conquistado, que o afeto não é livre, ele tem preço. E isso muda completamente a forma como ela passa a enxergar os relacionamentos. Porque aos poucos ela deixa de confiar no vínculo e ela passa a confiar na própria capacidade de conquistar aprovação.
Percebe a diferença? Ela não se sente segura no amor, ela se sente segura na performance. E isso vai acompanhar ela por muitos anos. E sabe qual é a decisão silenciosa que essa criança toma? Eu não vou depender de ninguém, eu não vou precisar de ninguém, eu não vou me mostrar vulnerável, eu não vou dar ao outro o poder de me machucar. Porque ela percebeu que sentir era perigoso, que confiar era perigoso, que precisar era perigoso. Então ela cria uma armadura de força, uma armadura de independência, de autossuficiência e de controle. E as pessoas olham para ela e dizem como ela é forte, mas não percebem que muitas vezes essa força nasceu do medo de ser enganada, do medo de ser manipulada, do medo de ser usada emocionalmente. Então ela aprende a estar sempre um passo à frente, sempre observando, sempre analisando, sempre protegida, porque ela acredita que baixar a guarda é perigoso. E o problema é que quem vive sempre em estado de proteção também tem dificuldade de receber amor. Porque para receber amor de verdade é preciso confiar. E confiar é justamente aquilo que essa criança aprendeu a evitar. Talvez tu já tenha percebido isso em ti. Tu entra em um relacionamento, mas tu demora para confiar. Tu tá com alguém, mas continua emocionalmente preparada para uma possível decepção. Recebe carinho, mas fica tentando entender quais são as intenções por trás daquele carinho. Recebe elogios, mas suspeita, recebe ajuda, mas se sente desconfortável. Porque existe uma parte tua que aprendeu que nada vem de graça, que sempre existe uma troca, uma cobrança, uma expectativa. E então tu começa a viver relacionamentos em estado de vigilância, nunca completamente entregue, nunca completamente segura e nunca completamente em paz. Ou talvez tu seja aquela pessoa que resolve tudo sozinha. Não porque gosta, mas porque confiar nos outros parece muito arriscado. Então tu prefere fazer, controlar, resolver, garantir, porque lá no fundo existe uma crença que se eu depender de alguém, eu posso me machucar ou me decepcionar. E talvez a frase que melhor descreva essa ferida seja: eu aprendi a parecer forte porque nunca me senti segura para ser vulnerável. E aqui existe algo muito importante. O cérebro infantil aprende através da repetição. Ele não aprende apenas pelo que acontece. Ele aprende pelo significado que atribui ao que acontece. Então, quando uma criança percebe repetidamente que o amor vem acompanhado de cobrança, ela começa a criar associações. Amor e exigência, afeto e expectativa, carinho e performance. E sem perceber, ela conclui que ela precisa merecer amor. E essa conclusão não acontece de forma consciente. Ela acontece emocionalmente e acompanha a pessoa por muitos anos de vida. Por isso, muitas pessoas crescem sem conseguir simplesmente existir. Elas precisam provar, elas precisam conquistar, precisam impressionar, precisam mostrar resultado, porque lá no fundo ainda estão tentando ganhar um amor que deveria ter sido gratuito. E sabe o que acontece? Elas se tornam extremamente competentes, extremamente fortes, extremamente capazes, mas raramente se sentem seguras. Porque quem aprendeu que o amor depende da performance vive com medo de falhar, vive com medo de decepcionar, vive com medo de não ser suficiente, não porque ela não tenha valor, mas porque ela nunca aprendeu a descansar nesse valor. Ela aprendeu apenas a conquistá-lo. E aqui eu quero te convidar a refletir sobre algo. Nem toda autossuficiência é força. Às vezes é uma criança que aprendeu que não podia precisar de ninguém. Eu sei que isso confronta, porque talvez tu tenha construído a tua identidade em cima de força, em cima de independência e da capacidade de resolver,
de suportar. Mas me conta aqui nos comentários. Tu é forte ou apenas nunca se sentiu segura para ser vulnerável? Porque existe uma diferença enorme. Ser forte é uma escolha. Viver em estado de proteção é sobrevivência. E muitas pessoas passaram a vida sobrevivendo, enquanto acreditavam que estavam apenas sendo fortes. Talvez por isso hoje tu tenha dificuldade de receber ajuda, receber cuidado, receber amor, receber apoio, porque receber exige confiança e confiar ainda parece perigoso para ti. Existe algo bonito na Bíblia porque ela confronta exatamente a raiz dessa ferida. A raiz dessa ferida, ela diz que tu precisa merecer, mas o evangelho diz que tu recebe pela graça. Percebe o conflito? Quem carrega essa ferida vive tentando conquistar alguma coisa, mas Deus oferece algo que não pode ser conquistado, pode apenas ser recebido. E isso é difícil para quem passou a vida inteira acreditando que amor tem preço. Em Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Olha a profundidade disso. Não vem de ti, não vem da tua performance, não vem do teu resultado, não vem da tua capacidade. Vem pela graça. E talvez uma das maiores curas para essa ferida seja aprender algo que nunca ensinaram para aquela criança. Tu não precisa conquistar o amor o tempo inteiro. Tu já tem o teu valor. Tu já é digna de amor. Tu já é digna de cuidado. Já é digna de acolhimento. Não porque tu performa, mas simplesmente porque tu existe. Talvez hoje tu esteja percebendo algo muito importante. Tu não se tornou forte porque quis. Tu se tornou forte porque acreditou que precisava se proteger. Talvez tu não tenha dificuldade de confiar porque é fria. Talvez tenha dificuldade de confiar porque aprendeu que confiar machuca. Talvez tu não tenha dificuldade de receber amor. Talvez tenha dificuldade de acreditar que ele pode existir sem cobrança. E isso muda tudo. E agora eu quero te deixar algumas reflexões para te praticar. Primeiro, observa quantas vezes tu sente que precisa provar o teu valor. Valor para quem tu quer provar? Valor para quê? Porque muitas vezes estamos lutando por uma aprovação que ninguém está exigindo. Segundo, observa como tu reage quando alguém cuida de ti. Tu consegue receber esse cuidado ou imediatamente tu sente necessidade de retribuir o cuidado que essa pessoa está te dando? Porque quem aprendeu que amor tem preço costuma ter dificuldade de receber algo gratuitamente. Terceiro, se permite pequenos atos de vulnerabilidade, mas pequenos, tá? Pedir ajuda, compartilhar uma dificuldade tua, admitir um medo, dizer que tu não tá bem. Não para se tornar dependente de alguém, mas para lembrar o teu sistema emocional que vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. E por último, lembre-se que confiar não significa ser ingênua. Confiar significa parar de viver em guerra o tempo inteiro. Porque ninguém consegue descansar enquanto está sempre tentando se proteger. Talvez hoje tu entenda algo importante. Tu não aprendeu a receber amor, tu aprendeu a conquistá-lo. E desde então passou a vida inteira tentando provar valor, tentando merecer, tentando garantir que seria escolhida. Mas amor verdadeiro não nasce da performance, nasce da conexão. E a cura dessa ferida começa quando tu percebe que não precisa mais viver tentando conquistar aquilo que tu já possui. Porque tu já possui valor, tu já possui dignidade, tu já possui importância e amor. E no próximo episódio da nossa série, As Feridas Invisíveis da Infância, vamos falar sobre a ferida da traição.
A ferida que faz muitas pessoas exigirem perfeição de si mesmas, esconderem fragilidades e viverem tentando não decepcionar ninguém. Se esse vídeo fez sentido para ti, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Eu te espero toda segunda-feira às 20 horas aqui no canal Fé e Terapia. Até o próximo vídeo.